Mas ela tira tanta fé, né? Tanta determinação, né? De se posicionar e, sinceramente, a gente chama qualquer hora, às vezes a gente marca assim em cima, bem em cima, né? O momento de oração. Ela é a primeira a estar. Por isso, a bênção do Senhor sobre a igreja, sobre a casa dela, sobre os filhos, né? Hoje teve uma outra também que é a Lucilene. A Lucilene não está aqui porque agora está acontecendo um culto lá na igreja dela, então ela está orando com as mulheres lá da igreja, né? Eles chegam cedo, eles têm o mesmo hábito que a gente. Eles chegam no mínimo uma hora antes do culto, entendeu? E eles põem todo mundo ali para orar, os diáconos deles, né? Para orar. Nós também, pastor, fazemos isso. Olha aí, ó, que bênção, glória a Deus. E aí, é interessante que não é que porque é a sala de oração, é a pastora. Não, é porque a pastora Regiana, ela sabe muito bem disso. A pastora Lucilene também sabe muito bem disso, de que nós somos ferros que afiamos outros ferros. Você está entendendo? Então, esse momento da gente se deter uma hora é uma ajudando a outra. Por quê? Porque quando você está com alguém, entendeu? Da sua família tá bom, porque você já, né? Você já respeita seu marido, seus filhos, né? Você já tem um certo respeito por eles. Mas imagina as pessoas na igreja. Imagina outro pastor, né? Outra pastora, né? Imagina uma pessoa amiga. A gente vai ter respeito e vai ter preocupação, né? Não é parceiro da gente. Um irmão não é um parceiro da gente. Um irmão é uma pessoa que a gente precisa respeitar, né? A gente precisa respeitar. Achei legal hoje, bonito, da parte da irmã Maria Maciel, né? Ela chegou ali prontinho mesmo, no horário até, cravado, glória a Deus, aleluia. E ela tem sido orientada, ela tem sido, chama atenção, admiro também a obediência, entendeu? Né, dela obedecer na íntegra, entendeu? Porque quando você é chamado por Jesus, olha, gente, quem já morreu não se fere com nada, né? Se fere. Ai, minha pastora me chamou assim. Não, quem já morreu não sente nada. O moço sente alguma coisa? Não sente. Amém? Glória a Deus. Aí depois, possa ser que ela não entenda agora, né? Quando a gente está instruindo, olha, irmã, tá? Se você fizer assim, você vai ser abençoado, sua família também, a igreja também, as irmãs que você lidera também vão ser abençoadas. Olha aí, entendeu? Então, se a pessoa ela ouve e ela coloca em prática, ela não está ouvindo a gente, ela está ouvindo a Deus. Glória a Deus. Sabe, você entende isso, que ela está ouvindo a Deus? Ela está ouvindo os pastores? Não. Segunda Crônica, Segunda Crônicas, né, capítulo 20, versículo 20, diz o quê? Crede no Senhor, Deus, amém? E nos seus profetas, amém? E prosperareis. Glória a Deus. Prosperareis. Então, haverá uma prosperidade, uma bênção de prosperidade sobre nossas vidas quando a gente segue uma instrução. Nós nunca podemos rejeitar uma instrução, né, para o nosso bem. Amém? Até de quem magoa a gente. Até de líderes, assim, ranzinhos, né, cruéis. Sabe por quê? Porque o líder cruel, ele vai, Deus até permite, né? Não é o nosso caso, graças a Deus, amém? Glória a Deus, aqui não tem líder cruel, mas o líder difícil para nossas vidas, Deus permite, por quê? Para nos forjar. Se Davi continuasse lá no campo, só cuidando das ovelhinhas, e não enfrentasse a luta que ele enfrentou com Saul, Saul estava certo? Fazer tudo aquilo com ele? Querer matar ele? Não, ele não estava certo. Entendeu? Mas Davi mostrou, entendeu? A obediência dele a Deus. E Saul se estribuchou. Olha só, né? Por causa da obediência de Davi. Saul estava fazendo tudo errado. E Deus estava dizendo assim, é como se Deus estava dizendo assim, olha, o meu servo, ele não vai me envergonhar. Saul vai ver. Incrível, né? Saul foi ungido até escondido. Davi foi ungido até escondido de Saul. Que Saul não sabia que ele estava sendo ungido. Você está entendendo? Deus é com aquele que está de acordo
né? Alinhado com o céu. Gente, eu até anotei uma frase interessante, muito importante para mim e para você, tá? Que Deus não usa quem não tem o Espírito Santo. Deus nunca vai usar quem não anda com o Espírito Santo. Deus não vai usar. Deus vai até permitir, olha só, ele permitiu que Saul continuasse ali no reinado até chegasse o tempo de Davi, mas quem era abençoado era Saul? Não, quem era abençoado era Davi. Você está entendendo? Era Davi. Deus não estava mais nem aí para Saul. Entendeu? Como Deus não está nem aí para Satanás, ele já venceu ele, amém? Glória a Deus. Satanás, ele não tem poder nenhum na tua vida, na minha vida, glória a Deus. Entendeu? É um anjo caído, entendeu? Alguém que vai ser lançado no lago de fogo, como a Bíblia diz, a palavra de Deus diz. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Deus, olha só, Deus permitiu, né, que Satanás tocasse em tudo que era de Jó. Não foi? Ele não permitiu? Ele só tocou no corpo de Jó, nos filhos, na família, em tudo, porque foi uma permissão de Deus. Nós vimos isso dentro da palavra. Você está entendendo? Mas o que aconteceu com Jó? Jó permaneceu intacto na obediência dele a Deus. Glória a Deus. Então, diante das lutas, diante das adversidades, aquele que determinou no seu coração de amar a Deus, de viver por Deus, entendeu? Ele não vai deixar o caráter dele, olha só, o caráter já preparado por Deus, amém? Ele não vai deixar que seja maculado, né? Que seja sujo, que seja prejudicado, amém? Ele vai continuar num caráter por excelência. Assim como Davi, assim como Jó, glória a Deus, assim como eu, assim como você. Então, Deus está à procura de homens e mulheres que mostram, que façam a diferença, mostram o caráter de Deus no meio desse caráter corrupto aqui. Vamos ver? O apóstolo Paulo, ele fala, olha, sabe, porém, capítulo 3 de 2 Timóteo, tá? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tem algumas Bíblias que falam assim, tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos terríveis. Terríveis? Difíceis, né? Ó, difíceis, terríveis, trabalhosos. Meu Deus, ó. Como assim? Aí ele vai explicar. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Entendeu? Pessoas que, tipo assim, imagina, quem que esse pastor pensa que é? Quem que essa irmã pensa que é? Você tá entendendo? Quem que ela pensa que é? Para me chamar a atenção, para me dizer o que eu tenho que fazer, entendeu? Quem que esse pastor pensa? Então, é isso, é nesse sentido. Amantes de si mesmo. Eu sou mais fazer para mim, né? Para minha família, para minha casa. Eu, minha família, né? Minha casinha, meu totó, né? Meu cachorrinho. Você tá entendendo? Tem gente que vai para a oração buscar a bênção até para o cachorro, mas não tem coragem de orar pela igreja, pela obra do Senhor. E dizer assim, não, eis-me aqui, Senhor, pode me usar, ainda que eu seja uma intercessora lá naquele lugar. Você tá entendendo? Então, a Bíblia diz... Por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, né? Haveria tempos o quê? Trabalhosos, difíceis, terríveis. Por quê? Porque haveriam homens amantes de si mesmo, que pensariam só em si e em mais ninguém. Entendeu? Iriam buscar só para si e em mais ninguém. Não se importa com a obra do Senhor, com os outros, entendeu? E não está nem aí. A gente pensa que nós, olha só, que nós estamos na igreja só para receber. Mas nós não estamos na obra de Deus só para receber, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus fala, e quando nós nos encontrarmos com Cristo, a Bíblia diz que ele dirá, olha só, ele vai dizer para as suas ovelhas, vinde benditos do meu Pai, né? Possuir por herança.
Você já pensou? Se eu vivo uma vida pensando só em mim, e aí, como é que vai ficar essa palavra? Que um dia eu vou me encontrar com Jesus. E ele vai dizer assim: olha, eu tive fome, tu me deste de comer. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas? O pastor Luiz foi hoje no hospital. Entendeu? Hoje não foi possível ir com ele. Entendeu? Mas ele foi no hospital. Léa, quantas pessoas doentes, Léa? Quantas pessoas? Pregou na entrada ali da recepção, pregou no hall ali daquela espera, entendeu? E ainda foi pregar lá nos leitos. Entendeu? Em cada leito tinha um acompanhante, tinha familiares e pessoas. Amém? E não venha para cá só dizer, pastora, ó, porque fulano de tal que eu conheço, eu vou desafiar vocês hoje aqui. Não vem para cá, pastor, porque fulano de tal que eu conheço está doente. E aí eu vou te perguntar, e você já foi lá? E você já foi lá? E você já foi visitar, orar? Porque há um poder nas tuas mãos. Amém. Amém? Deus diz o quê? Porão as mãos sobre os enfermos. Ah, não, pastora. Eu e a minha casa, e minha comida para meus filhos, e meus netos, e meu marido, e meu cachorrinho. Ah, basta eu e minha casa, pastor. Ah, é? Você quer dizer que é só o pastor que tem direito, que tem dever, direito não, dever, né? Obrigação de sair do meio das suas parentelas, né? E ir fazer a obra? Não, queridos. Então a bênção vai ser só minha, porque Jesus vai dizer assim, ó, venha bendito do meu Pai, possui por herança o que está preparado para ti desde a fundação do mundo. Amém? O que está preparado? E por quê? Por que Deus vai dizer, vem bendito do meu Pai? Amém? Ele vai dizer, porque ele explica nesse texto, ele diz assim, porque eu tive fome e tu me deste de comer. Quantas pessoas ao teu redor estão com fome? Ah, pastora, mas eu dei, esses dias passou na minha casa, eu dei 1 quilo de arroz para fulano. Não, 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 não. Isso aí, irmão, todo mundo faz. Até os que não têm Jesus faz. Eu duvido passar numa casa, a pessoa está dizendo, eu estou com fome, eu não tenho o que comer. Eu duvido se você não vai dar um prato de comida. E além do prato de comida, vai buscar um arroz. Minha mãe fez muito isso. E minha mãe não conhecia Jesus. Minha mãe dava, se possível, até a roupa do corpo. Entendeu? Uma coisa que ela sabia fazer era dar. Abençoar as pessoas. Ela dava mesmo até, se possível, ela tirava até a roupa do corpo. Ah, você está sem roupa? Então. Mas, ei, isso é fácil fazer. Agora, o difícil é você dizer assim, puxa, Deus me deu 24 horas. Eu não vou ser amante de mim mesmo. Eu não vou usar essas 24 horas para mim. Amém? A gente dá o dízimo do nosso dinheiro, por que não dá o dízimo do teu tempo? Glória a Deus. Por que não dá o dízimo do teu tempo? A pastora disse assim, me chama. Acho que ela falou com o pastor Luiz, com a Raquel. Me chama agora. Ela quer entrar para o segundo turno. Glória a Deus. Amém? Que está orando, olha que bênção. Amém? Enquanto isso, a gente ainda fica pensando em tomar uma decisão, se a gente vai tirar um tempinho, pelo menos um tempinho, para orar pelo culto, pelos nossos pastores, né? Pelas pessoas que a gente ama, entendeu? Pelos nossos familiares. Hoje, Deus me levou a interceder na hora da intercessão. Eu já acordei com um sonho, já sonhei com os meus familiares. Alguém bem distante, e meus irmãos também, são os mais próximos. Entendeu? E aí eu sonhei com uma das minhas irmãs e eu digo, já sei, eu vou ter que orar por ela. Eu vou orar porque alguma coisa deve estar acontecendo. É Deus mostrando para mim alguém que eu amo. Filha, vai lá, intercede. E eu já intercedo, mas irmãos, aquela intercessão foi com choro. Foi com gemido, não era eu gemendo pelos meus irmãos, mas era o Espírito Santo. E é isso que Jesus disse. Eu tive fome, tu me deste de comer. Quando tu oras por alguém, tu está dando de comer por aquela pessoa. Você está cobrindo aquela pessoa. Você está indo na prisão dela. Amém? Eu tive sede, tu me deste de beber. E o que é isso? Beber é o quê? Da água, que é Cristo. Cristo é a água. Cristo é o pão.
Amém? Quando você leva Jesus para alguém, quando a gente leva Jesus para as pessoas lá no hall do hospital, nós estamos dando comida, estamos dando pão para aquelas pessoas. E hoje o pastor Luiz até falou assim, olha, vocês querem uma oração? Vocês querem ouvir a palavra? Vocês me dão um tempinho de vocês? Mas vocês vão desligar o celular. Falei, eita, que ousadia! Falei, você estava ousado, né? Mais ousado ainda. Mandou todo mundo desligar o celular. Agora você vai desligar o celular. Olha que nós não temos direito naquele lugar, não. Nós pedimos permissão. Mas as pessoas desligaram o celular e pararam para ouvir a palavra. Porque Jesus mandou a gente ir. Jesus mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sabe quando ele disse ir e pregar o evangelho a toda criatura? Ele está dizendo assim, vão e vistam as pessoas. Vão e dão de comer para as pessoas. Vão e dão de beber para as pessoas. Vão e tirem elas da prisão. Amém? Glória a Deus. É isso que Deus está falando, queridos. Não vamos ser enganados, não. E Deus disse que nos últimos tempos haveria homens amantes de si mesmo. De si mesmo. Entendeu? Amantes de si mesmo. Uma coisa que a gente precisa entender, nós somos crentes, amém? Você é crente em Cristo Jesus, amém? Nós somos crentes diferenciados deste caráter que o apóstolo Paulo está mostrando. Qual caráter, pastor? Põe o dedinho aí nesse caráter. Qual é o primeiro caráter aqui? E Deus está falando de um caráter, essa palavra está falando de caráteres corrompidos. Não é? Está aqui escrito, ó. Extrema corrupção nos últimos tempos. Que corrupção é essa? Fala comigo. Corrupção. Corrupção. É extrema corrupção. Extrema corrupção. Corrupção de onde? Da fé. Corrupção. Da fé. Corrupção do amor. Um amor corrompido. Não existe amor. Uma pessoa que é amante de si mesma, ela não tem amor. E olha, uma coisa vamos colocar no nosso coração, essa frase vamos levar para casa. Deus não usa quem não, olha só, quem não tem o Espírito. Amém? Quem não tem o Espírito Santo, ele não tem amor pelos outros. Pastor, eu vou parar e vou pensar. Será que o Espírito Santo ele está presente na minha vida continuamente? Será que eu estou honrando, respeitando a presença do Espírito Santo? É só você parar para pensar. Você coloca desculpa, entendeu? Coisas que você pensa só em você. Está aqui, irmãos, enquadrado. Nós temos que cuidar, porque nós somos a diferença no meio desses caráteres corrompidos. Amém? Caráter corrompido. Ah, mas eu não sou assim. Mas tem muitas outras, olha só, tem muitos outros exemplos de caráter corrompido aqui dentro desse texto. Nós não vamos ler tudo, não, mas eu vou deixar esse texto para você meditar. E o apóstolo Paulo fala uma coisa que a gente vai ver, né? Mostrar Atos capítulo 1. Não vou mais continuar aqui, porque tem muita coisa para a gente ver e o tempo não permite. Mas você pode fazer isso na sua casa. Atos 20, versículo 24. Importantíssimo. Nossa, pastor, você me pegou de jeito. Não peguei ninguém de jeito aqui. A palavra está nos pegando de jeito. Amém? A palavra de Deus vai levar a gente a ficar assim, martelando mesmo nossa cabeça. Que a Bíblia diz que ela é martelo, né? Vai esmiuçar a penha, né? Amém? A penha é o quê? O nosso coração. Então, 24, capítulo 20, versículo 24, perdão. 20, versículo 24. Diz aqui o quê? 20, 24, olha o que diz a palavra do Senhor. Aqui, ó. Mas eu não tenho, meu Deus, eu não tenho a minha vida por preciosa. Ai, mas eu sou mais importante. Eu posso. Entendeu? Não, pastor. Imagina, que eu vou tirar tempo para me orar, eu vou tirar tempo para me servir. Não, fulano tal faz no meu lugar. Pastora Léa já tem esse tempo, né? Pastora Rejane já tem esse tempo. Não, queridos, não. Então o galadão vai ser só meu? Vai ser só meu. E aí? Mas Deus não quer que o galadão seja só meu. Ele quer que seja seu também. Glória a Deus. Então, Ele quer que nós tenhamos nosso coração aqui, de acordo com essa palavra.
mas eu não tenho a minha vida por preciosa. Contudo, que cumpra com alegria a minha carreira. Glória a Deus. Deus está à procura de crentes amantes de si mesmo, com esse caráter corrompido, amantes de si mesmo, não. Ele está à procura de crentes, de homens e mulheres. Amém? Que chegam até o fim, que vão até o fim. Ele não está à procura, olha, pessoas inconstantes vai estar no meio daquele caráter lá. Aquele caráter corrompido. Entendeu? Porque a fé dessa pessoa é inconstante na oração, inconstante na palavra, inconstante na vida com Deus, no tempo com Deus. Uma pessoa inconstante, gente, não é que a gente acusa as pessoas, não. É a palavra de Deus que diz, uma pessoa inconstante. Ora quer orar, ora não quer. Ora tá firme, ora não tá. Vive, como diz o nordestino, no lenga-lenga. Você tá entendendo? Sinceramente, ela não vai ter uma fé para se manter constante, para se manter firme e fazer a diferença no meio de um povo de um caráter corrompido. Entendeu? No meio de uma igreja. Vamos falar de igreja, né? Que nós somos a igreja. No meio de uma igreja, de local, né? No meio de uma igreja que tá, sabe, não chove, não molha, faz, não faz, será que eu faço? Se a irmã não fizer, eu também não faço. Entendeu? Esse tipo de pensamento é um caráter corrompido. Entendeu? Então, se eu não viver uma vida de constante comunhão com o Espírito Santo, eu não vou conseguir me manter de fé, entendeu? Com fé, me manter com a fé, entendeu? No meio de um povo que está no lenga-lenga. Eu também vou correr o risco de entrar. Então, ó, eu tenho que fazer o quê, pastora? Correr. Me fazer a diferença. Não é porque o irmão fulano, ciclano, beltrano, o irmão A, B, C, quer ficar do jeito que tá. Não vou ficar, não. Eu vou fazer a diferença. E vou ser uma testemunha para ele. Para essas pessoas. Glória a Deus diante dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ó, mas eu nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Como? Com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Você recebeu o seu ministério do Senhor, querido. Não foi da gente, não. Você tem um ministério a cumprir. O Senhor está te chamando. Glória a Deus. Foi do Senhor Jesus. Amém? Já imaginou? Olha, você viu como é que a pastora Leia falou? Não. Olha, você recebeu esse ministério do Senhor. O que você está fazendo? Sabe que nós estamos fazendo igual Jonas, né? Jonas, ele tinha quem? Ele tinha Nínive. Deus deu um chamado para ele. Para onde? Para Nínive. E para onde que ele foi? Ele foi para outro lugar, Tarsis. Entendeu? E nesse texto do capítulo 3, ali, você vai ver o apóstolo Paulo reclamando de irmãos que andavam com ele, depois voltaram atrás, fugiram, foram para outro canto. Entendeu? Nós vimos a Torre de Babel, né? Que aquele povo ali, todo mundo com um plano, né? O mesmo plano, estava tudo certinho, tudo bonitinho, né? O mesmo plano eles tinham. Você está entendendo? Se nós não tivermos o plano que vem de Deus, nada feito. Ah, mas pastor, eles tinham o mesmo plano, estavam pensando na mesma, tinham a mesma ideia, mas tudo contrário à vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus veio e desmanchou tudo. E eles ficaram até sem saber agora para onde ir, o que fazer. Por quê? Porque o plano deles não tinha fundamento, não tinha alicerce, não estava alicerçado em Cristo. Você está entendendo? E aí, Deus fez o quê? Desfez tudo. Onde está escrito isso? Provérbios, capítulo 19, versículo 21. E a Torre de Babel? Gênesis, capítulo 11. Amém? Ele diz, muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que prevaleceu. Amém. Amém. Tem uma senhora, né, que está no hospital, que a irmã até indicou, nós fomos visitar ela.
Falamos de Jesus para ela, ela estava boazinha. Agora não, pastora. Mais para frente eu vou tomar uma decisão de entregar minha vida para Jesus. Entendeu? Agora ela nem ouve, ela não fala, provavelmente. Nós estivemos lá no leito dessa pessoa. Entendeu? E agora? Amanhã pode ser muito tarde. Então, que essa palavra sirva para nós, aqui agora. Ah, mas eu já entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Entendeu? Mas tem uma carreira para correr. Glória a Deus. Há uma vitória para alcançar. Amém? Uma carreira para correr e uma vitória para alcançar. E essa é nossa. Jesus não vai alcançar por você, não. Já pensou? É muita moleza da gente, a gente querer, não, Jesus, o Senhor me salvou, então agora o Senhor também vai correr por mim, o Senhor vai alcançar minha vitória por mim, porque aquilo que eu tenho... Não, não. O apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século, faça uma parte. Amém? Como é que eu tenho que trazer meu corpo? Estou com uma moleza. Tá? Seu corpo como um sacrifício vivo e agradável diante de Deus. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Glória a Deus. Amém? Que bênção, glória a Deus. Fica aqui essa palavra para nós estarmos assim bem alerta. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.